Dono de uma fortuna estimada em 434 bilhões de dólares, Mohammed bin Salman está à procura de um clube para comprar no Brasil. No vídeo de hoje do canal do Nicola vamos falar sobre essa história. Vou te contar se é verdade que um representante dele esteve recentemente no Morumbi para negociar com os dirigentes do São Paulo. Bora falar também sobre Luiz Adriano, com um filme completamente queimado no Palmeiras, não fica para 2022. Vou contar também sobre Wagner Mancini, que história é essa de que ele chega com um salário milionário e com a possibilidade de faturar muito dinheiro caso o Grêmio permaneça na Série A. Para arrematar, tem informações importantes envolvendo o Dedé, procurado pelo Atlético Mineiro. Foi o próprio Dedé quem fez essa revelação nessa quinta-feira. Preciso falar sobre Rafinha, atacante da seleção brasileira, que se tornou uma das esperanças para a Copa do Mundo depois de 3 grandes jogos, especialmente na vitória contra o Uruguai. Por último, vamos falar sobre Walter, ex-goleiro do Corinthians, que já tem seu futuro definido, entre outros assuntos. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima sexta para todo mundo. Antes de começar a passar as informações, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa sexta volta para 7 horas da noite, ou seja, o horário tradicional. Vocês vão mandando perguntas e eu vou respondendo aquilo que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp, beleza? Bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica importante. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Brasino 777, a casa de apostas esportivas, em que eu tenho me dado muito bem com jogos do Campeonato Brasileiro e também da seleção. Mas a dica dessa sexta-feira é sobre o jogo do bicho da loteria. Super divertido, muito fácil de jogar e bem fácil também de ganhar. Só antes de falar sobre o jogo, lembrar que você precisa usar o cupom Nicola para ter acesso a um bônus de 250% em cima do valor do seu primeiro depósito. Vou deixar no comentário fixo o link do Brasino 777 para você entrar, usar o cupom Nicola e ter acesso a esse bônus de 250%. Estou mostrando para você como é legal brincar no jogo do bicho, jogo de loteria clássico. É bem fácil ganhar, você escolhe os bichos e torce para que eles apareçam nessa caixa. Se aparecer, você ganha e fatura a sua grana. Sempre lembrando que você pode fazer depósitos no Brasino 777 usando Pix, de maneira extremamente rápida e segura. Para arrematar, mais uma vez a lembrança, comentário fixo, o link do Brasino 777, use o cupom Nicola para ter 250% de bônus para se divertir no jogo de bicho, nos jogos de futebol, ou seja lá como for. Bora começar o vídeo falando sobre Walter, goleiro que pertence ao Corinthians, está emprestado ao Cuiabá até dezembro. Vive fase bem legal, já são 34 partidas no recém-promovido à primeira divisão. Titular absoluto, o Cuiabá faz uma campanha consistente na Série A e o Walter foi especulado recentemente em alguns clubes, entre eles o São Paulo. Conversei com uma pessoa que trabalhou na ida do Walter ao Cuiabá e ela me deu detalhes importantes sobre o futuro do goleiro de 34 anos de idade. O contrato de empréstimo do Corinthians termina em dezembro e a partir daí ele fica livre, mas o Walter já tem um compromisso verbal com o Cuiabá para a extensão desse contrato por 2 temporadas, ou seja, o Walter a partir de 1º de janeiro de 2022 vai assinar um contrato com duração até dezembro de 2023, vinculado dessa maneira com o Cuiabá. Todos os salários, já incluindo os desse ano, pagos de forma integral pelo Cuiabá. Bora falar agora sobre a Supercopa do Brasil. Tenho percebido durante os programas do Nicola aqui no YouTube que vocês têm muita dúvida sobre como é que foi funcionar a Supercopa do Brasil de 2022, caso o mesmo time conquiste o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Isso pode acontecer, por exemplo, com o Flamengo e o Atlético Mineiro, que brigam pelo título do Campeonato Brasileiro e seguem vivos na Copa do Brasil. Digamos que o Atlético Mineiro vence o Campeonato Brasileiro e vence a Copa do Brasil. Não vai ter Supercopa do Brasil? Tem Copa? Como é que funciona? Fui perguntar para o pessoal da CBF e eles me contaram que o artigo 2 do regulamento prevê que em casos como esse, o vice-campeão brasileiro vá disputar a Supercopa do Brasil contra o vencedor do Brasileiro e também da Copa do Brasil. Então, nesse cenário que eu acabei de imaginar, do Atlético Mineiro vencendo o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, imaginamos também que o Flamengo seja o vice-campeão brasileiro. A Supercopa do Brasil de 2022 vai ter Atlético e Flamengo. Bora falar sobre a seleção brasileira que enfim encantou 4-1 na seleção uruguaia em jogo das eliminatórias disputado na noite dessa quinta-feira em Manaus. O grande nome da partida foi Rafinha. No primeiro jogo dele como titular da seleção brasileira, 2 gols, foi o grande nome do jogo e tabelou, se entendeu muito bem com o Neymar.
jogador que pertence ao Leeds United da Inglaterra, já havia brilhado no Sporting, depois foi para o Rennes da França, também foi bem, e no clube inglês, apesar de não ser um time que briga na parte de cima da tabela, vai para a segunda temporada consistente. Na atual temporada são 7 jogos e 3 gols marcados. Com a camisa da seleção brasileira nessas 3 últimas partidas, mesmo tendo sido reserva nas 2 anteriores, ele sai com 2 gols e 2 assistências. A vitória do Brasil contra o Uruguai de 4-1 só não foi maior porque o Muslera acabou fazendo várias grandes defesas. De qualquer maneira, o Rafinha marcou 2 vezes, o Neymar marcou 1 e o Gabigol fechou o placar. Vitória por 4-1, o único gol do Uruguai foi marcado pelo Suárez. Nova tabela de classificação das eliminatórias tem o Brasil com 31 pontos, a Argentina com 25, o Equador com 17, Colômbia e Uruguai dividindo a 4ª colocação com 16 pontos cada. Bora trazer novidade exclusiva para você que acompanha o canal do Nicola. Luiz Adriano está fora dos planos da futura diretoria do Palmeiras, mesmo tendo contrato com o Verdão até julho de 2023. O Palmeiras vai buscar interessados na contratação do centroavante de 34 anos de idade. A fase dele é muito ruim, tem sido muito mais reserva do que titular. Algumas pessoas próximas da Leila detestam o Luiz Adriano, uma delas inclusive se refere ao centroavante como Cone, pela participação pouco efetiva dentro de campo. Para piorar a situação do Luiz Adriano, vazou nessa quinta-feira um vídeo em que ele xinga um torcedor do Palmeiras durante o processo de aquecimento para a partida do último sábado. Você vai lembrar que na reabertura dos portões no Allianz Parque, na vitória do Red Bull Bragantino por 4-2 contra o Palmeiras, os torcedores do Palmeiras xingaram o Luiz Adriano. E ainda durante o aquecimento, um torcedor gravou o Luiz Adriano se referindo da seguinte maneira a um outro torcedor do Palmeiras. Abre aspas. Com todo respeito, posso falar uma coisa? Vai tomar caju. Vocês entenderam, né? Ele usou o palavrão, eu não posso usar o palavrão, mas ele se referiu dessa maneira ao torcedor do Palmeiras, causando enorme revolta nessa quinta-feira nos alviverdes que assistiram ao vídeo. O Palmeiras não pretende dispensar o Luiz Adriano nesse momento, até porque gastaria muito dinheiro com os salários do atacante até o fim do contrato, mas vai procurar clubes interessados na contratação do Luiz Adriano a partir do fim dessa temporada. Bora falar agora sobre Dedé, que admitiu nessa quinta-feira em entrevista ao Flow Sport Club, aqui do YouTube, que quase foi parar no Atlético Mineiro. De acordo com o Dedé, que não joga desde o fim da temporada de 2019, Rodrigo Caetano telefonou recentemente para ele, sugerindo que o Dedé fizesse a reta final do tratamento do joelho no Atlético. Se ele tivesse em condições, se aparecesse, apresentasse boa forma, poderia ser contratado de forma definitiva. Dedé ainda lembrou que tem uma relação muito boa com o Rodrigo Caetano desde os tempos em que os dois trabalharam juntos no Vasco da Gama. A frase do Dedé sobre esse assunto foi a seguinte, abre aspas: "Não conversei com o clube em si, mas com o Rodrigo Caetano, que é meu amigo, e ele perguntou como eu estava e se queria ir para lá se recuperar. Queria fazer um projeto e, se desse certo, já estaria por aqui." Também de acordo com o Dedé, o Internacional fez sondagens. Até o momento não há acordo algum. O Dedé tem mantido a forma física no Volta Redonda, como já não pode ser mais inscrito por clube algum. Está de olho na possibilidade de entrar em forma e estar bem para em 2022 voltar a jogar futebol profissionalmente. Bora falar agora sobre Wagner Mancini, novo técnico do Grêmio. Ele assume com uma missão extremamente complicada. O tricolor gaúcho vai precisar, nos 14 jogos que ainda restam, marcar 22 pontos. A curiosidade é que até agora foram 23 pontos conquistados em 24 jogos, então o Grêmio vai precisar melhorar muito o seu aproveitamento. E nessa quinta-feira o repórter Diogo Rossi, da Rádio Grenal, trouxe a informação de que o Mancini vai receber R$700 mil por mês de salário, com direito a um prêmio de R$5 milhões caso consiga salvar o Grêmio da zona do rebaixamento. Fui conferir a informação com uma pessoa da minha confiança dentro da diretoria do Grêmio. Essa pessoa afirmou o seguinte, abre aspas, "não procede sob hipótese alguma. É notícia para tumultuar nosso ambiente. O treinador contratado ganhará um salário menor do que o do Felipão. E nem o Felipão ganhava esses R$700 mil, fecha aspas. O Felipão ganhava algo na casa dos 500 mil. E a tendência é que o Mancini chegue no Grêmio para ganhar entre 300 e 400 mil o prêmio. Em caso de manutenção do tricolor gaúcho na primeira divisão, é pouco superior a R$1 milhão. E esse prêmio já é um valor considerado bom. Só a título de comparação, Davi Luiz, que tem muito mais cartaz e moral no mercado, fechou com o Flamengo um contrato que prevê pagamentos de bônus de R$1,8 milhão para cada título levantado pelo Davi Luiz
excluindo apenas o Campeonato Carioca. Bora fechar o vídeo falando sobre Mohammed bin Salman, que é integrante da família real da Arábia Saudita. Ele faz parte do fundo de investimento público da Arábia Saudita, que acaba de comprar o Newcastle, transformando o clube inglês no mais rico do mundo. Tudo porque o Mohammed bin Salman tem uma fortuna avaliada em 434 bilhões de dólares. Só a título de comparação, o dono do Manchester City tem uma fortuna estimada em 31 bilhões de dólares. 434 bilhões contra 31 bilhões, apesar de muito pouco dinheiro na comparação com o Mohammed, o dono do Manchester City conseguiu transformar o clube para um patamar nunca antes visto. Bom, voltando a essa história do Mohammed bin Salman, de acordo com o jornal italiano, o nome desse jornal italiano é Libero Quotidiano, o Mohammed bin Salman quer comprar mais 2 clubes na Europa. Os clubes são a Inter de Milão e o Olympique de Marselha, e há também a busca por um clube brasileiro. Ainda não existem negociações com clubes brasileiros, até porque não se identificou quais seriam as melhores alternativas de mercado. Nessa quinta-feira surgiu a especulação de que o São Paulo poderia estar na mira do Mohammed bin Salman e que recentemente um representante do Mohammed esteve no Morumbi para tratar desse assunto com o São Paulo. Conversei com o presidente do Tricolor, o Júlio Casares, e ele assegurou que nunca houve qualquer visita, muito menos negociações para a venda do São Paulo. É legal contar que o São Paulo é hoje um clube sem fins lucrativos, não é uma sociedade anônima. E a possibilidade de venda do São Paulo hoje é zero, não existe nem mecanismos que permitiriam que o Tricolor fosse vendido. Esse fundo de investimento saudita precisaria comprar algum clube que já tem alguma negociação avançada para se transformar num clube empresa. O Botafogo tenta há bastante tempo encontrar investidores, o Cruzeiro trabalha ainda de forma embrionária para se transformar num clube empresa, o Red Bull Bragantino já é um clube empresa, inclusive adquirido pela Red Bull, só para você entender as diferenças de cada um dos contextos. Bom, só para completar, é legal falar que com a chegada do Mohammed bin Salman ao Newcastle, o clube que não é campeão inglês desde 1927 e ocupava até outro dia a antepenúltima colocação da Premier League, já trabalha para o mercado de inverno em dezembro e janeiro com a possibilidade de compra de cerca de 1,5 bilhão de reais. Essa vai ser a grana destinada para melhorar a equipe do Newcastle nesse momento. E a expectativa é de que em 5 anos o Newcastle já tenha vencido a Premier League e seja um dos principais candidatos ao título também da Liga dos Campeões. E só para completar, já que falei sobre o São Paulo, contar que na reestreia do Rogério Ceni dentro do Morumbi, o São Paulo mais uma vez empatou 1-1 com o Ceará. O time do Thiago Nunes ainda saiu na frente com o gol do Fabinho. Gol do Fabinho marcado aos 23 minutos do primeiro tempo num rebote. O Caleri aos 7 do segundo tempo empatou. São Paulo desperdiçou um caminhão de gols, várias chances criadas, o Caleri, o Sara, o Luciano, em especial, perderam chances claríssimas. E o Tricolor conheceu seu 6º empate consecutivo. Nunca na história o São Paulo havia empatado tantas vezes de forma seguida. Diante desse contexto, o São Paulo segue na 13ª colocação, 31 pontos conquistados. Próximo jogo, segunda-feira, no Morumbi, contra o Corinthians. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra à tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite no programa do Nicola. Abraço, tchau, tchau!